Graça e paz. Vamos abrir a palavra em Gálatas, capítulo 6, verso 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, estes vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Perseguidos por causa da cruz de Cristo. A cruz de Cristo incomoda muita gente. A cruz é o lugar onde nós morremos em Cristo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. A cruz faz com o eu aquilo que ela fazia com aqueles que nela eram postos. Matar. Ela mata. O eu não gosta da ideia de morrer. A cruz de Cristo não faz concessões, não cede, não faz negociata, não faz acordo e também não se atualiza para se tornar aceitável ao eu, ao orgulho, ao pecador. Ela mata o pecador, ela cumpre o seu papel, mata o velho homem. No tempo dos romanos, quando alguém era condenado à morte, morte de cruz, e enviado ao local de execução, carregando a sua própria cruz, este jamais voltaria vivo. Não se tem notícia de que um condenado à morte de cruz executado desceu vivo dos braços da sua cruz. Não havia retorno, não havia nenhuma possibilidade de sobrevivência. A morte era certa. A cruz de Cristo tem este poder de matar o pecador. A cruz de Cristo tem este poder de destruição do velho homem. Somente a nossa morte em Cristo na cruz poderá destruir esta terrível e maléfica natureza adâmica, pecaminosa. A velha vida pecadora é uma vida de escravidão, de maldição e sem paz. A pessoa não tem paz no interior, no coração. Sem a morte do velho homem, agitado em Cristo na cruz, não há regeneração, e sem regeneração não há salvação. A cruz de Cristo está relacionada com o pecado e mais diretamente com o pecador. O poder da cruz de Cristo não está em exibi-la, mas naquilo que aconteceu com Cristo na cruz e com todos os que estavam em Cristo. O que aconteceu na cruz é a mensagem da cruz. O meu velho homem
já morreu em Cristo na cruz. O meu velho ser rabugento, pecaminoso, imundo, morreu, graças a Deus. O novo ser já vive em mim, o ente santo, o próprio Cristo, porque Cristo vive em mim. Isto é o que a cruz significa para mim. Nisto creio. A cruz de Cristo significa o nosso fim como pecadores, rebeldes e separados de Deus. A cruz de Cristo representa o meu fim. A cruz de Cristo acabou comigo. A cruz de Cristo me reduz a nada. Na cruz de Cristo, a minha vida pecadora foi finalizada em Cristo. O meu viver no pecado terminou ali. A cruz de Cristo significa o fim do pecado na vida dos crucificados com Cristo. A cruz de Cristo significa o fim do imperialismo de Satanás sobre aqueles que com Cristo foram crucificados. A cruz de Cristo significa o extermínio total do meu velho homem, da velha natureza, com toda a sua bagagem. A cruz de Cristo significa a extinção da raça pecaminosa de Adão. A cruz de Cristo rompe com o império das trevas e o seu imperador, que é Satanás. A cruz de Cristo rompe com o sistema deste mundo e me arranca do seu curso. João capítulo 10, versículo 9. E eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Cristo crucificado com todos nós crucificados nele é esta porta. Entramos em Cristo, nele morremos, só que temos uma saída, irmãos. Cristo crucificado, com todos nós crucificados nele, temos uma saída para a vida, porque entramos em Cristo, saímos também. É a nossa morte e a nossa ressurreição. Em Cristo crucificado, você morre e sai pela ressurreição juntamente com Cristo. Será salvo e achará comida, o alimento, que é o próprio Cristo. Quem morreu com Cristo ressuscitou em vida nova, justa e santa. A cruz de Cristo me coloca debaixo da vontade soberana do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Rei é Jesus. Quando a mensagem da cruz é colocada de lado, a igreja falha terrivelmente. Ela fica descaracterizada, frívola e nociva ao mundo. Uma ironia. O mundo é nocivo à igreja. Só que aqui, quando uma igreja deixou a mensagem da cruz, ela se torna nociva ao mundo.
Gálatas capítulo 1, versículo 13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó e sem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Fazia tudo para destruí-la. Um homem religioso. Paulo era um religioso. Por causa da cruz de Cristo, a sua religião perseguia a igreja de Deus, fazia de tudo para destruí-la. Aqui está a obra do inferno, irmãos. A obra do inferno, destruir a igreja de Deus. A religião não tem nada a ver com a igreja de Deus. Gálatas 6:12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, estes vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Note aí a expressão perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo estava sendo perseguido pelo mesmo motivo pelo qual ele perseguia a igreja de Deus antes da sua regeneração. E o motivo da perseguição chama-se a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é uma mensagem que chega para matar o pecador. Ela corta o mérito humano. Ela destrói o sistema religioso, qualquer que seja ele. Ela ofende a dignidade humana. Ela não é popular. A cruz de Cristo sofre perseguição. Esta perseguição é inevitável. Não tem como evitá-la. Se você não quer sofrer perseguição por causa da cruz de Cristo, não se meta em pregá-la. É preciso experimentar a cruz de Cristo para depois pregá-la com destemor, coragem, ousadia do Espírito Santo em nós. Paulo estava sendo perseguido porque pregava que ele havia morrido com Cristo e Cristo estava vivendo nele. A nossa morte com Cristo e a vida de Cristo em nós são as duas coisas que geram perseguições inevitavelmente. Causa alvoroço no meio dos demônios e também no mundo. Agita os religiosos e sacode o sistema religioso dos homens. Todos quantos quiserem viver piamente em Cristo vão ser perseguidos abertamente ou veladamente. O que significa viver piamente
em Cristo? É estar crucificado com Cristo, e Cristo em nós, vivendo a sua vida justa e santa. A mensagem da cruz é uma mensagem de acossamento, de chicote, de perseguição. A perseguição vem do ódio do anticristo contra Cristo, vem do príncipe das trevas contra a luz do mundo, vem da mentira contra a verdade, vem da religião contra a graça, vem do outro evangelho profano, sujo, contra o evangelho que liberta totalmente do pecado. Vem do mundo, vem do joio disfarçado de trigo de Deus. O trigo de Deus morreu e tem em si a vida do próprio Deus, a vida de Cristo. Satanás não conseguiu impedir que a cruz acontecesse, mas tenta espalhar outro evangelho que nada tem a ver com a cruz de Cristo. O diabo não se importa que as pessoas saibam que Jesus nasceu, que ele morreu numa cruz, mas procura desesperadamente esconder que nós morremos em Jesus na cruz. Satanás sempre ataca Cristo e a sua obra, porque a cruz de Cristo, a obra da cruz, representa a sua derrota, representa a solução de Deus para o pecado e também a nossa garantia de salvação eterna. Mas ele não faz isso sozinho, ele escala o seu time. Filipenses capítulo 3, verso 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo é gente do meio do cristianismo, conforme podemos observar no texto. São pregadores, mestres, pastores, professores, teólogos e tem muito mais. Pregadores do outro evangelho que prosperam se enganando e enganando os outros. É de chorar mesmo vendo a distorção do verdadeiro evangelho, principalmente em nossos dias. O inimigo da cruz de Cristo é aquele que não quer nada com o evangelho da cruz, e pregá-lo está fora de cogitação. E a ideia de morrer em Cristo na cruz, nem pensar. Alguns até pregam que Cristo morreu na cruz, mas não pregam que nós morremos com Cristo para o pecado, e que Cristo vive em nós a sua vida justa e santa. Estou crucificado com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim.